Bom, nós vamos dar continuidade às nossas parábolas. Acredito que... Opa, já estou passando muito rápido. Aham, mais uma. E vamos ver, não é? Nós falamos das castanhas abertas, né? Que cada parábola é uma castanha onde nós procuramos abri-las e verificar aquilo que de bom Jesus nos passou. Toda a palavra de Jesus é uma preciosidade e é um caminho para nossas vidas. As parábolas são a essência das palavras de Jesus, a forma simples dele falar e nos trazer esses ensinamentos tão lindos. Nós estamos fazendo as palestras das parábolas assim como se fosse uma história contínua, não é? Então eu sempre vou voltar um pouquinho nas parábolas anteriores para relembrar aquilo que nós falamos. Então, das parábolas anteriores, nós tivemos a dos talentos, dos trabalhadores da última hora, o rico e Lázaro. Difícil de passar aqui. Não está virando. Oh. A parábola dos talentos e das minas, nós aprendemos os deveres que nos assistem, né, através dos talentos e da nossa busca de reproduzir, né, de duplicar os talentos que nos são dados quando nós chegamos à nossa reencarnação. A multiplicação das virtudes, que é colocar aquilo que nós trazemos na reencarnação, colocar tudo aquilo que nós fizemos de bom na anterior, conseguir multiplicá-las, ou no mínimo dobrar, não é? E conseguir cada vez mais as nossas virtudes. E com isso, nós vamos para a evolução espiritual. Quer dizer, quanto mais talentos nós produzimos, não é? Mais o bem nós praticamos, a nossa evolução espiritual acontece. E tudo isso traz a nossa bagagem moral, que é aquela que numa próxima encarnação nós vamos trazê-la. E todo mundo gosta, e eu também, né? Eu sempre pensei de que pode ser que a gente não chega no máximo do progresso nessa encarnação, mas eu pelo menos quero chegar um pouquinho a mais, né? Quero melhorar pelo menos um pouco, não é? Para que a gente possa ir evoluindo através dos tempos. Na dos trabalhadores da última hora, nós aprendemos que nós podemos ser chamados a qualquer hora. Mesmo que a gente não esteja praticando muito bem o bem, não é? Chega uma hora que nós podemos ainda ser os trabalhadores da última hora. Aprendemos que Deus, na sua infinita bondade, Ele nos dá a chance, certo? De entrar no caminho do amor a hora que nós queiramos, certo? E é a hora que nós nos sentimos preparados. E nós vamos ser aceitos, não é? Como trabalhadores. E isso é independente do tempo, né? Não importa se foi hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês. Muitas vezes nós vamos ser tão mais prestativos do que aqueles que já vêm caminhando, que nós seremos chamados de trabalhadores da última hora. E Deus nos dará sempre o que é justo. Rico e Lázaro, nós aprendemos a aplicação dos sentimentos e as suas consequências, o apego e a transitoriedade dos bens e, por fim, a porta estreita. E aprendemos também que é uma parábola que nos fala que, muito explicitamente, que a vida espiritual existe. Essa foi lá. Aqui nós temos a nossa caminhada, certo? Onde nós temos a nossa bagagem espiritual, né? A bagagem moral, a linha do preparo espiritual, a linha das más influências, e nós é que escolhemos o caminho que nós queremos percorrer. Ou às vezes a gente vem tão carregado já de
vícios, não é, da encarnação anterior, que é quase impossível para nós não entrarmos nesta via, certo? Porém, a gente sempre sabe que nesta via sempre tem um ponto de partida, um segundo ponto de partida, que se chama P2 aqui, não é? E que o trabalhador da última hora, ele fala exatamente sobre isso, que nós podemos entrar e vir para cá a qualquer momento. Dá trabalho? Sem dúvida, porque este caminho aqui, ele pode ser o caminho das oportunidades e também o caminho das expiações, para podermos... Ele vai sempre ser um caminho maior, né, do que este daqui. Mas muito pouca gente consegue realmente sair deste ponto e chegar a este ponto sem ter um pequeno desvio para esse outro lado e depois retomar o caminho de lá. Egoísmo, altruísmo, vícios e virtudes. Quanto melhor a nossa bagagem moral, melhor o nosso livre-arbítrio. Quanto melhor o nosso livre-arbítrio, mais a gente podemos tomar nossas decisões e mais rápido, provavelmente, a gente começa o nosso ponto de partida 2. Colocamos o Lázaro ali na esquerda, não é? Bem aqui, nas más influências. Ele poderia estar em qualquer lugar, até aqui, não é? Já chegando até no fim do império dos prazeres, mas nós colocamos aqui. Os talentos, aqui que ele está ligado com a bagagem moral, e o trabalhador da última hora, que é o nosso primeiro ponto de partida estudado. Então, qual será a próxima? Nós falamos, no final da última parábola, de Jesus e Lázaro, de que Jesus conhecia Lázaro, certo? Ele sabia quem era Lázaro. Já o rico da parábola era um rico genérico, quer dizer, ele não quis dar nome ao rico dessa parábola. Ele dá nome aos ricos de outras parábolas, mas não desta. Porque ele está falando no apego, não é? Então, o rico genérico para ele é o rico apegado, certo? Não é o rico que já pode estar pensando em alguma coisa que pode mudar o seu futuro. E aqui está o que essa parábola fala: aos pobres o céu e aos ricos o inferno. Nós passamos por isso, mas não é bem assim. E nós chegamos à parte do que Jesus também conhecia Zaqueu. Todo mundo aqui conhece Zaqueu. Eu acho que tem até uma musiquinha de criança, né, que fala de Zaqueu. E Zaqueu também ele era um mercador rico. E qual seria essa diferença? Essa é a parábola de Zaqueu. Eu não vou lê-la porque hoje eu trouxe um filme para passar sobre o Zaqueu, que se der certo vai ficar um pouquinho melhor e menos cansativa. Quem é aquele? Parece que é o Zaqueu, o publicano. O que ele está fazendo lá em cima? Provavelmente espionando para os romanos. Zaqueu. Sim? Zaqueu, desça. Venha até aqui. Pois hoje eu vou visitar a sua casa. Quer dizer que o senhor vai à minha casa?
Eu não sou digno que entre em minha casa. Sou um pecador, mestre. Vamos. Eu não vim a este mundo só pelos justos, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, eu darei metade de tudo o que possuo aos pobres. E se eu tirei de alguém, eu pagarei de volta 4 vezes tudo que roubei. Zaqueu, hoje veio salvação em sua casa. Interessante, não é? Essa é a diferença de Jesus na casa de Zaqueu. Relata Lucas que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Em sua muita indulgência, o mestre a ninguém repelia, o que deu ensejo que alguns circunstantes escandalizados se pudessem murmurar dizendo: olhe só como esse homem acolhe os pecadores e até come com eles. Respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou essa parábola em que salienta a solicitude de Deus para salvar os que se perdem. Ei-la tal como foram registradas por aquele evangelista. Qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido até que a ache? E que depois de a achar, não a põe sob seus ombros cheio de gosto, e vindo a casa chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha, que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que não serão mister de penitência. E essa é a nossa palestra de hoje. Não é de Zaqueu, mas sim da ovelha perdida, porque Zaqueu é considerado também uma ovelha perdida. A análise dessa parábola vai ser com a ajuda de Paulo Alves Godoy e Rodolfo Caligares. Paulo Alves Godoy: Jesus nos propiciou a mais efusiva demonstração do seu amor quando, dando sequência a uma série de ensinamentos edificantes, asseverou que o bom pastor deixa 99 ovelhas no deserto para salvar uma que estava perdida. Não é possível que alguém, diante da magnitude desse ensino, ainda possa duvidar da misericórdia infinita do Criador. Ele vai atrás, não é? De todas as suas ovelhas perdidas. Deus, através de seus propósitos, tudo faz no intento de encaminhar o homem no roteiro que a ele conduz. Assim como o mestre foi buscar Madalena à beira do abismo dos vícios e da vaidade, e Zaqueu no despenhadeiro da ganância e da expoliação. Os seus mensageiros buscam aqueles que se avizinham dos princípios da misericórdia moral e das viciações. Assim como Cristo advertiu Judas Iscariotes sobre o caminho perigoso que ele estava palmilhando,
não intervindo, entretanto, na aplicação do seu livre-arbítrio. E aí nós vemos a grande importância do livre-arbítrio. Os emissários do alto advertem perenamente todos os seres encarnados que se defrontam com os problemas agudos do crime, da intemperança e da revolta. Da mesma forma que o Nazareno, em espírito, manifestou-se a Paulo na estrada de Damasco, convidando-o a abandonar o ódio e o fanatismo e ingressar na boa senda. Os arautos do céu também agem incessantemente no afã, no subtrair a fé cega, a intolerância e o ódio, e que os seres encarnados estão mergulhados. Nós falamos sobre Saulo também no Trabalhador da Última Hora. O convite generoso da estrada de Damasco não foi formulado apenas ao futuro apóstolo dos gentios, mas é extensivo a todas as criaturas humanas. O corpo denso que usamos na Terra para o exercício do nosso aprendizado oferece resistências ponderáveis. Nós somos resistentes à assimilação das inspirações que nos são transmitidas, sendo possível agravar-se pelo fato de darmos pouca guarita às sugestões generosas dos nossos mentores espirituais. No entanto, tanto em nossa vida cotidiana e principalmente nos momentos de reflexão e de repouso de nosso corpo, a nossa alma, semi-liberta, volita no espaço, onde pode melhor sentir as influências dos espíritos que lhe são afins, cujas admoestações do alto se fazem expandir de modo amplo e decisivo. O chamado sempre vem, não é? Essa tirinha é muito bonitinha, porque ela fala das nossas mães, não é? Ó, aqui fala, recebemos essa mensagem da sua mãe, a mãe já lá em cima. Aí ele fica contente, ela sempre cuidou de mim. Acorda para ir à escola, meu filho. Acorda para ir trabalhar, meu filho. Aí ele lê a mensagem, acorda para Jesus, meu filho. Então, até nossas mães estão lá em cima, procurando nos ajudar. Complementando a parábola, afirmou o Messias, há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Com essa assertiva, o Mestre fulminou a crença inverossímil da condenação eterna e irreversível das almas, o céu e o inferno. Entretanto, para que haja alegria nos planos espirituais, pela conversão dessas ovelhas desgarradas, torna-se mister que haja decisão firme e decisiva de não voltar mais a abandonar o rebanho. Essa é a parte mais difícil. Que conhece a voz do pastor, porque o bom pastor ama suas ovelhas, tendo chegado ao ponto de dar a vida por elas. Por Rodolfo Caligares, ele já é um pouco mais incisivo. A ovelha desgarrada somos nós, os terrícolas, espíritos rebeldes à lei de Deus. O pastor dessa ovelha é Jesus, governador do planeta Terra. Como é que os lanígeros se perdem? Lanígeros são ovelhas, certo? Carneiros. Pelo apetite, atraído pelas ervas tenras de certas regiões, vão se afastando cada vez mais do pastor, a ponto de não mais poderem ouvir-lhe a voz. Veja que interessante. Escapa, não é? E chega a um ponto que nem ouve mais a voz do pastor para conseguir achar o caminho do retorno. Quando à tarde ele o chama para o retorno ao aprisco. Curiosidade, o que seria um aprisco? Tem 2 tipos aqui, é onde o pastor levava as ovelhas para descansar durante a noite. E lá ele contava as suas ovelhas para ver se nenhuma delas havia sido perdida. Mais ou menos isso, não é? Só que ficou uma lá, que ela foi procurar umas relvas melhores. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer as tentações, não é? Que todos nós somos ovelhas de Deus e as tentações estão sempre à nossa volta. E uma coisa interessante que existe na ovelha e no carneiro
é de que o carneiro ele é considerado o animal de menor inteligência, né, de toda a criação. Por isso que Jesus talvez até tenha usado ao carneiro ou a ovelha nessa sua parábola. Porque ele é vamos dizer assim, no nosso ver da humanidade, a ignorância, né, o não conhecimento. E o que acontece? As ovelhas, quando uma ovelha faz alguma coisa, a tendência é de todas as outras ovelhas acompanharem. Por exemplo, se chegar no despenhadeiro e uma ovelha pular, se não tomar cuidado, se o pastor não estiver por perto, e é por isso que ele fica por perto, porque ela pode se desviar a qualquer momento, e ao mesmo tempo elas seguem as outras. E aí vão todas elas pulando para dentro daquele buraco. Por isso que nós temos aquele negócio de contar os carneirinhos, não é? Que a gente vê os carneirinhos pulando a cerca, um atrás do outro, e que é mais ou menos o que realmente acontece, e por isso que elas precisam de que sejam vigiadas sempre. A outra coisa que tem é que nós conhecemos essa história, não é? Porque nós temos aquela ideia do carneiro. Por exemplo, se a gente está em algum lugar e alguém está fazendo uma coisa errada, muitas vezes até a gente acha que está errado, mas muitos de nós falamos assim, então eu também posso fazer, porque o outro está fazendo. E é isso que Jesus não quer, quando ele fala que tem que ser buscada a ovelha, para que ela sirva de exemplo do retorno e não do exemplo de pular o despenhadeiro ou entrar num labirinto que não vai mais sair. Jesus é complacente, então ele fala que às vezes nos perdemos por ingenuidade, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Mas muitas vezes deixamos-nos seduzir pelo mundanismo. Andamos à cata de gozos e conquistas materiais, familiarizamos-nos com os vícios, certo? Todo mundo rouba, porque também eu vou ficar quieto aqui, não é? Talvez roubar seja uma coisa interessante. A cata de gozos de conquistas materiais. Familiarizamos-nos com os vícios que se degeneram em maus costumes. Entregamos-nos a paixões e aos excessos de toda ordem. Movidos pela ambição, enveredamos muitas vezes pelos ínfios caminhos do crime e nos desorientamos. Afinal, então, se nos labirinto e entregues ao desespero, já não atinamos como voltar para a companhia dos nossos irmãos situados em melhor plano, certo? Então, passamos a ser a ovelha desgarrada, não é? Porque nós achamos que o caminho desse lado é mais fácil e que nós podemos acompanhar todos aqueles que também estão lá. E fica muito mais difícil retornar e acompanhar aqueles que não estão lá. Jesus sempre fica à espreita, não é? Porque ele veio ao mundo para nós para procurar as ovelhas feridas, não é? Quando ele buscou Judas, ou ele buscou Paulo, né, que era Saulo antes da chamada, ele estava atento em tudo aquilo que poderia trazer de volta para o caminho que deveria ser o caminho de Deus. Zaqueu também. O ponto alto dessa parábola é aquele quando o dedicado pastor se encheu de júbilo ao encontrar a ovelha perdida. Diante desse evento, ele convidou seus parentes, amigos e vizinhos para festejarem com ele o auspicioso acontecimento. Verdadeiramente, os Espíritos do Senhor regozijam-se quando conseguem fazer que um pecador deixe de continuar errando e se decida a palmilhar a senda do bem e do reajustamento. E essa é a palavra-chave da ovelha perdida, o reajuste. Notemos ainda que a ovelha transviada não foi tratada brutalmente. O amor é muito maior do que o castigo.
não recebeu qualquer açoite, antes foi reconduzida aos ombros com desvelo e carinho. Isso significa que Deus não extermina os que fracassam. É consolador, né, gente? Os que erram e se extraviam, encontra sempre um meio de enviar-lhes o necessário socorro, pois somos criaturas suas, pertencemos-nos-lhe. E como disse sabiamente alguém, as obras de Deus não foram feitas para morrer. E nós somos obras de Deus. A corroboração desse raciocínio temo-la nesta outra afirmativa do Cristo. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele Pai que me enviou. Que nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. João 6, 38, 39. Deus fez a ovelhinha e Jesus cuida delas. Nós somos cuidados, não é? E nós somos chamados a todo momento. E nós só vamos acertar o momento a hora que nós entendermos que aquele é o nosso momento. Porque ela nos ensina quão grande amor nos tem concedido o Pai. O resgate jubiloso, a oportunidade de reajuste. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, não é? Ela sempre nos fala que a qualquer momento nós podemos recomeçar. A qualquer momento nós podemos voltar ao ponto de partida. E a qualquer momento nós podemos caminhar no caminho do bem, do amor e do reajuste de nossas condutas. Onde nós colocaríamos a ovelha perdida? Né? Onde vocês acham que deveria? Ela ficaria ali, junto com Zaqueu. E aí nós vamos ver que aquele ponto de partida vai estar cheio de parábolas, não é? Porque mostra Jesus sempre ensinando o caminho, o novo caminho, para todos aqueles a quem ele falava. Esse é o que foi usado para essa parábola, não é? As evangélicas de Rodolfo Caligares, Paulo Alves Godoy e o Evangelho segundo o Espiritismo e as imagens retiradas na web. Com isso, nós fechamos a quarta, a ovelha perdida, e a próxima será o filho pródigo. Será que o filho pródigo também vai estar ali naquele ponto de partida? Vamos ver o que acontece no próximo capítulo. E aqui é a nossa proposta de sempre, certo? Que é estudar as parábolas caminhando com Jesus. O meu muito obrigado a todos. Espero que tenha ajudado.